E uma das coisas que eu sempre tenho colocado é a necessidade que a gente tem que estar sempre comparando determinados fatos, comparando presidentes, comparando administrações, trazendo o assunto da história geral e colocando aqui na história do Brasil. E aí a gente vai fazer logo de cara uma questão bem interessante, que com certeza vocês vão achar bem bacana essa questão, que vai comparar dois presidentes bem conhecidos e da história recente do nosso país. Vamos lá acompanhar na tela, pessoal? Então, essa questão que a gente tem aqui, da Universidade Federal de Uberlândia, diz assim: em 2005, a população acompanhou mais uma grave crise da história política recente no Brasil. A esse respeito, analise uma semelhança e uma diferença entre a crise política do governo Lula e a vivenciada em 1992 pelo governo Collor, no chamado Collor Gate. Então, pessoal, olhando aqui para mim, para a gente pensar um pouco nessa situação. Governo Lula e governo Collor. Primeiramente, todo mundo sabe que o governo Collor foi, na verdade, objeto de muita expectativa. Até mesmo porque nós sabemos que o povo estava voltando a escolher o presidente. Você deve lembrar que a ditadura militar vai até 1985, mas as eleições que acabaram colocando como vitoriosos Tancredo Neves e José Sarney, elas foram indiretas. Então, Tancredo foi eleito pelo Congresso. Acabou que Tancredo, faleceu, Sarney assumiu. E o que é que a gente tem que entender? Que a outra eleição, no caso, a de 1989, aí sim a gente teria o quê? Eleição direta para presidente do Brasil. A vontade, realmente, do povo era muito grande voltar a escolher o presidente. Isso foi um momento muito importante na nossa história, um momento muito aguardado. E na época vocês sabem muito bem que Lula, ele surgia como uma grande liderança, ele que havia participado da fundação do PT em 1980, grande líder sindicalista. Só que na época Lula, despontando nas pesquisas muito bem, incomodava demais a elite, incomodava por demais aqueles que controlavam, aqueles que detinham o poder, o capital no Brasil. Então o que é que aconteceu? Você deve lembrar que, como não havia nenhum candidato de direita, capaz de vencer Lula até então, se criou um mito. Que mito foi esse? A figura de Fernando Collor de Mello. Só para vocês terem ideia, Fernando Collor foi colocado pela mídia como caçador de marajás. Falava-se muito bem dele, colocava, as reportagens eram dele andando de jet ski, no caso, pilotando um caça, correndo, lutando karatê, nadando. Collor era um homem moderno, um homem inteligente, um atleta, um homem bem apresentado, diferente de Lula na época, que tinha um visual bem diferente desse visual produzido, a gente sabe, pelo Duda Mendonça, Lula que realmente recebeu uma repaginada. E aí aqui não vai uma crítica, vai apenas uma constatação. O que é que a gente tem que lembrar? Acabou acontecendo que nessa eleição houve muita, digamos assim, uso de até mesmo instrumentos, de um derrubar o outro, aquela ideia de um querer atacar o outro, e no final aparecer até com a filha de Lula fora do casamento, aquela briga. Mas o fato é que quem acabou vencendo as eleições foi Fernando Collor de Mello. E Collor, quando assume, a princípio, a expectativa muito grande, e o que Collor faz logo no início, através da sua ministra Zélia Cardoso de Mello, é uma verdadeira ducha de água fria no povo brasileiro. O que é que eles fazem, pessoal? Seu pai, se estiver aí do lado, vai colocar. Ele pegou o dinheiro da gente e confiscou. Todo mundo lembra, dessa historinha. Tem muita gente que até hoje ainda sofre. Eu conheço uma pessoa que tinha uma casa e, em função do crescimento da família, ela pegou e fez o quê? Vendeu a casa para comprar uma casa maior, colocou o dinheiro no banco, e foi exatamente nessa época. O que foi que aconteceu? Até hoje, pessoal? O dinheiro ninguém sabe para onde foi. Então, aconteceu essa situação, mas mesmo assim, a inflação no Brasil era tão grande que as pessoas, mesmo assim, conseguiram. É como se elas dissessem: não, vamos ver se dá certo com o Collor. Então, ainda se ficou, ele vai governar, faz alguma coisa de positiva. Tem gente que Collor só fez coisa, só trouxe ruindade e tal. Eu lembro de uma coisa positiva do governo de Collor, que foi a abertura do Brasil à entrada de automóveis importados. Isso é importante. Teve até uma declaração dele na época, que no Brasil não se fabricava carros.
só carroças. Com isso, ele vai abrir o Brasil ao mercado automobilístico, a questão da importação de automóveis, e, claro, por tabela, ele vai fazer com que a indústria daqui ela acabe se, digamos assim, ela acaba melhorando, ela acaba tendo que se reinventar, porque se ela não melhorasse, ela acabaria perdendo espaço e acabaria quebrando. Mas vamos lá, pessoal, o que é que Collor faz tanto que acaba fazendo com que as pessoas queiram o fim do seu mandato? Nós temos que lembrar que o tesoureiro da campanha de Collor, PC Farias, que era conhecido, Paulo César Farias, que inclusive foi assassinado posteriormente, juntamente com a sua namorada Suzana Marcolino, ele foi apontado pelo próprio irmão de Collor, Pedro Collor, inclusive também na época denúncias que até tinha um motorista de Collor, que era até o norte-grandense, Heriberto. O que é que a gente tem que lembrar? Collor foi acusado de corrupção. E essas acusações, elas vinham diariamente, né, surgindo com mais força, eram acusações fortes, e aí o que é que isso tudo vai gerar? Vai gerar uma grande mobilização nacional, e o Congresso faz o quê, pessoal? O Congresso chama, ou melhor, ele vai instalar uma CPI. O que é uma CPI, pessoal? Comissão Parlamentar de Inquérito. E essa CPI ela vai investigar essas denúncias. Resultado, ela vai comprovar as denúncias. E aí, é lógico, o Senado vai acabar recomendando o processo de abertura de impeachment. E aí o que é que acontece? Quando o processo ia ser julgado, Collor acaba renunciando, mas o processo segue. E o Supremo vai acabar, claro, condenando Collor, ele vai perder os direitos políticos por 8 anos. E aí a gente até pensa, então um cara desse mais nunca volta, né? Pasmem, senhores, ele voltou, ele hoje é senador pelo estado de Alagoas. Ocupa, inclusive, a vaga que pertencia à senadora Luísa Helena. Então o que é que a gente tem que lembrar? As denúncias de corrupção envolvendo Fernando Collor, que partiram da sua própria família, no caso do próprio irmão Pedro Collor, vão ajudar a derrubá-lo. Essas denúncias são apuradas por uma CPI, por uma comissão parlamentar de inquérito, mas, mesmo assim, o que é que a gente tem que lembrar? Collor, ele não vai até o fim, ele vai acabar renunciando, mas o Supremo acaba julgando e Collor vai realmente ter seus direitos políticos cassados. Então o impeachment, eu chamo a atenção de vocês, foi algo que na época também se fez uma mobilização muito grande e que partiu da própria mídia. A gente tem que lembrar que os caras pintadas participaram da luta. E aí fala aqui uma pessoa com conhecimento de causa, eu fui um cara pintada, e posso garantir a vocês, muitos de nós daquela geração não estava bem engajado politicamente, como a geração da década de 60 e 70, que lutou contra a ditadura, professor Adailton, professor Ned, professor Coquinho, professor Wellington, conhecem bem isso aí, eles participaram ativamente desses processos, e aí a gente sabe que aquela geração sim tinha um grau de politização e engajamento maior. A minha geração, dos caras pintadas, de uma certa maneira, ela foi conduzida pela mídia. Tem até aquela música do Engenheiros que diz assim: a juventude é uma banda numa propaganda de refrigerante. Bom, é péssimo cantando, mas a ideia é o seguinte, é lembrar que a juventude, ela muitas vezes é conduzida. E a nossa juventude, a nossa geração, de uma certa forma, também foi conduzida. E a gente acabou indo para as ruas aqui em Natal, mobilização belíssima ali no centro. Eu, na época, estudava no IFRN, que era Etferne, e a gente foi todo mundo para lá, aquela coisa toda, porque Collor, diante de tantos problemas, o que é que ele faz? Ele dá uma entrevista pedindo para que o povo apoie o seu governo e que o povo vá para a rua vestindo verde e amarelo. O que é que o povo faz? Sobretudo os caras pintados, a gente vai para a rua de preto, vai de preto e vai pintar o rosto de verde e amarelo. E aí o impeachment realmente vai acontecer. Agora, no caso de Lula, aí a gente tem que entender uma coisa. Aconteceram denúncias? Aconteceram. As denúncias provocaram também uma investigação? Provocaram. A gente lembra que houve uma CPI, inclusive, que a Luísa Helena falava demais, que a Semineto também metia o pau. A CPI parecia mais uma grande promoção pessoal por parte de alguns deputados, né, de alguns senadores, querendo exatamente mostrar serviço, né, para o povo, porque todo mundo acompanhava. Na verdade, CPI, agora que no caso era MPI, era uma espécie de comissão mista, né? Porque você vai ter senadores e deputados. Agora, o que é que vai acontecer nessa CPI?
O mensalão, de uma certa maneira, vai ser também comprovado. E aí a gente lembra que as denúncias do mensalão, quer dizer, o pagamento de propina por parte de membros do Executivo ao Legislativo, ele foi denunciado pelo então deputado Roberto Jefferson, do PTB, que inclusive era o partido de Getúlio, olha aí o PTB resistindo aí ao tempo também. E o que é que vai acontecer, hein, pessoal? Simples, apesar de todas essas denúncias, e a gente também, inclusive, lembrar que houve também um tesoureiro, que no caso de Lula era Delúbio Soares. Então, no nosso caso aqui, a gente comparando, o Delúbio de Lula seria quem? O Paulo César Farias de Collor. E aí, peraí, professor, então significa então que aconteceu algo semelhante, no caso de Lula aconteceram denúncias de envolvimento de membros do governo em esquemas de corrupção. A gente lembra, inclusive, de José Dirceu, que acabou sendo afastado. A gente lembra de José Genuíno. Eram, inclusive, ícones, né, da história do PT, da história da resistência à ditadura. Mas, enfim, acabou se provando determinadas acusações contra eles. Eles foram afastados. E aí, o que aconteceu é que o governo Lula, que, embora muita gente questione, ele dizer que não sabia de nada, e ele sempre, né, com aquele discurso: companheiro, eu posso garantir que eu não sabia de nada. Mas aí a ideia, a gente sabe muito bem que a justiça não provou nada contra Lula. Então acabou que, nesse caso, houve um esquema de corrupção? Houve. Houve a investigação? Houve. Mas não ficou comprovado que havia o conhecimento e o envolvimento do presidente. E aí a gente também tem que lembrar um detalhe. Não havia interesse nem clima da população, e até a gente pode se dizer até de vários setores da sociedade, em derrubar o presidente Lula. Então acabou que não tivemos assim, digamos, um clima favorável, um clima propício para o impeachment. Então alguns deputados de oposição, não era nem a oposição toda, porque a oposição de uma certa forma também tinha e tem respeito por Lula, mas alguns membros da oposição chegaram a colocar a ideia do impeachment. Mas logo eles perceberam que, chegando nos seus estados, né, não era o que o povo queria. Então, de uma certa maneira, acabou prevalecendo a vontade da população, e o governo Lula vai, evidentemente, passar imune a isso aí, e o fato é que ele acaba se reelegendo, inclusive, e com muita propriedade, né? E a gente lembra muito bem que as pessoas, quando se falava nessa situação, muitos diziam que Lula ele estava trazendo uma série de programas, ele estava melhorando a condição, promovendo renda. De uma certa maneira, a gente percebe que a população brasileira, ela de uma certa forma também fez vista grossa com relação a isso, sobretudo porque via no governo Lula um governo que estava melhorando a sua condição. E isso realmente é fato. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma gradezinha de respostas para essa questão. Aí a gente pede que coloque aqui no computador para que a gente possa ver, né? Então a gente tem aqui, a questão pede que você analise uma semelhança e uma diferença entre a crise política do governo Lula e a vivenciada em 92 pelo governo Collor, no chamado Collor Gate. Então vamos à resposta, pessoal. Eu vou devagar para que você possa anotar alguma coisa, tá certo? Então você tem aí a semelhança, que até escrevi errado aqui, tem semelhança, né, pessoal? Perdão, acontece. Aí temos aqui, em ambos os casos, a partir de denúncias de corrupção no governo, veiculadas por órgãos de imprensa, foram estabelecidas comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que através de investigações e depoimentos comprovaram parte das denúncias e evidenciaram esquemas de tráfico de influências e corrupção no governo. Então é importante que a gente tenha como semelhança, aquilo que eu já falei para você, que vai haver a ideia da CPI, vai haver a investigação e vai haver inclusive a comprovação das denúncias. Então em ambos os casos, vão ser evidenciados o quê, pessoal? Corrupção, esquemas de corrupção. Isso foi algo que pode ser considerado uma semelhança, tá certo? Aí a gente lembra também da questão das CPIs, mas a questão ela pede também que a gente faça a ideia de quê? De uma diferença. Então vamos pensar aqui na diferença. O que é que a gente poderia colocar? Olha só, leiam comigo, pessoal. Antes, só mais um pouquinho a questão da semelhança, para você que estava anotando, ó, semelhança. Em ambos os casos, a partir de denúncias de corrupção no governo, veiculadas por órgãos de imprensa, foram estabelecidas comissões parlamentares de inquérito
que através de investigações e depoimentos comprovaram parte das denúncias, é importante isso, comprovaram parte das denúncias, nem todas, né? E evidenciaram esquemas de tráfico de influências e corrupção no governo. Agora vamos partir para outra parte, que é exatamente a diferença. O que é que a gente pode ver de diferença em ambos os casos, né, nos seguintes casos, né, no caso de Collor e no caso de Lula? A partir da comprovação das denúncias e de um grande esforço do presidente Fernando Collor em poupar sua imagem, uma grande mobilização popular, em particular as manifestações dos caras pintadas, levou o Congresso Nacional a mover um processo de impeachment que resultou no afastamento do presidente. Então, essa primeira parte eu estou colocando aqui o que, pessoal? O que aconteceu no governo Collor. E eu vou dar um tempinho para que você possa anotar, você que está aí em casa anotando. Daqui a pouquinho eu vou passar para o outro quadro para que você possa anotar também o que acontece no governo Lula, porque essa questão ela pede o quê? As diferenças.